Cristo te salvou, você precisa se alegrar. Agora, há um chamado maior para a sua vida. Há um fundamento maior para a sua vida, que é você viver o reino de Deus. Você está aí? Amém? Mas você precisa saber quem você é em Cristo para viver o reino. E quero mostrar para você nesta noite, mais uma vez, sobre a questão que ele existe. Dentro da igreja, existe alguém chamado vencedor. Você está aí? Veja, quando vai ter o início da grande tribulação? Quando que vai acontecer todos os finais dos tempos? Quando que vai surgir o anticristo, pastor? Quando que todas essas coisas que a gente tem escutado por aí, que a gente tem visto por aí, que a gente lê o Apocalipse e muitas vezes não entende, e por falta de entendimento da própria igreja do Senhor Jesus, não entendeu o Apocalipse, você vê quase que irrisoriamente, para não dizer de uma forma que quase nunca se fala do Apocalipse dentro da igreja, é porque o povo não entende o Apocalipse. É que o povo não compreende a sua verdadeira importância e não consegue ver como é simples entender o Apocalipse. Você está aí? Só que veja, quando que vai ser, essas coisas vão acontecer? Nós não sabemos. O próprio Jesus disse que a nós não nos foi dado o poder para entender essas coisas, mas Ele deixou todos os dias sinais para que compreendamos que está próximo os seus dias. Você está aí? Mas o que eu quero mostrar para você nessa noite é justamente Apocalipse capítulo 12, que é para mim um dos textos mais fundamentais para entendimento da igreja, e nós não temos a devida compreensão desse assunto. Deixa eu te dizer uma coisa. O Apocalipse do capítulo 1 ao capítulo 11, ele está completo. Ali conta toda a história do Apocalipse. Do capítulo 12 em diante, parece que, na verdade, o Senhor rebobinou todo o vídeo e começa a contar a história de novo. Mas não é bem assim. A questão é que do capítulo 12 em diante, o Senhor vai começar a trazer detalhes, clareza de assuntos específicos dentro do Apocalipse, dentro da história. Você está aí? Está entendendo? Deixa eu te dar um exemplo mais cotidiano. Por exemplo, eu digo para você assim, conto uma história para você. Eu ontem saí para ir à Praia do Rincão, para ir lá surfar. Amém? Não fui, infelizmente. Estava tão cansado que não fui. Mas, por exemplo, eu digo para vocês, ontem eu saí de casa, fui à Praia do Rincão para ir lá surfar. E cheguei lá e surfei. Amém? E aí você então sabe que eu acabei de contar toda a história. Contei. Não contei? Eu saí de casa para ir num lugar e acabou o lugar, cheguei lá, aconteceu o que tinha que acontecer e pronto. Amém? Você está aí? Está me entendendo? Só que daí agora no capítulo 12 em diante, vai dizer assim, quando eu passei pela Içara, eu parei lá no ponto tal, para tomar, por exemplo, um caldo de cana, para comer um pastel. Eu começo então a contar outros detalhes do cerca da história. É assim que acontece do Apocalipse 12 em diante. Você está aí? Você sabia disso? Não sabia? O Apocalipse 1 ao 11 é a história corrida de tudo que vai acontecer. Do 12 em diante, é literalmente um quebra-cabeça que nós precisamos encaixar, porque ele começa a contar a história de uma outra forma. Amém? Amém? E eu quero falar hoje com você sobre o arrebatamento dos vencedores, quem é a igreja e quem é essa mulher que está em Apocalipse capítulo 12. Você está lá? Abra comigo então 12, 1. Olha lá. E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Veja, nós vamos dar sequência aqui. Mas deixa eu te dizer alguma coisa sobre essa mulher que é fundamental agora, para você ter todo o entendimento do que nós vamos ler em diante. Você precisa saber exatamente quem é essa mulher. Amém? Algumas pessoas dizem por aí que é Maria. Outras dizem que é a nação de Israel. Mas, no meu entendimento, não tem como ser nenhuma dessas duas circunstâncias. Por um simples fato. Se for Maria,
O filho aqui é Jesus. E nós estamos falando de um fato histórico. E não mais de um fato profético que tem o intuito do Apocalipse. Primeiro ponto. Segundo ponto é que ela vai dar à luz outros filhos que vão dar o testemunho de Cristo. Segundo o último versículo do Apocalipse 12. Maria teve outros filhos. Mas até onde eu sei, pelo menos, somente quem seguiu Jesus foi Tiago. E nós temos a carta de Tiago para mostrar isso, o irmão de Jesus em carne. Você está aí? Outros dizem que é a nação de Israel, mas Israel não reconhece até hoje a Cristo. Eles ainda aguardam a vinda do Messias. Então quem é que é essa mulher aí, pastor? Veja, algumas condições para nós concordarmos aqui primeiro. Primeiro de tudo, o que você precisa saber é que, e acho que nós concordamos com isso, que a Bíblia é a palavra de Deus. Você está aí? Ela é a palavra de Deus. Segundo, nós cremos que, como todos os livros da Bíblia, o Apocalipse 12 foi inspirado pelo Espírito Santo. Escrito por homens, mas inspirado pelo Espírito Santo. Você está aí? Amém? Terceiro ponto, precisamos entender que há simbolismo aqui. E que Deus não fala português, Deus não fala hebraico, Deus não fala grego. Deus fala por símbolos. Essa é a forma de Deus falar com o seu povo. Em sua grande maioria, nós vemos isso na Bíblia. Você vai levar esse ponto, por exemplo, lá para Daniel. Quando está lá o rei fazendo, Belsazar, se eu não me engano, eu tenho um problema com nomes, amém? Então fique firme aí. Se eu não me engano é o rei Belsazar, está fazendo festa lá com a sua turma lá para mostrar as riquezas que ele trouxe de Israel, do povo de Jerusalém. E num dado momento começa a aparecer uns escritos lá, uns desenhos na parede. E ele chama quem? Ele chama Daniel para decifrar o desenho, porque ninguém sabe o que está escrito ali. Aí Daniel, que tem interpretação e que faz parte do povo de Deus, vai lá e interpreta. Você lembra disso? Daí está escrito lá o quê? Foste medido, achado em falta, o teu reino vai subsistir. Amém? Então veja, essa é uma grande forma que nós vemos na Bíblia do Senhor falar. E todas as vezes que tentamos entender de forma literal a Bíblia, nós entramos em confusão. Não conseguimos compreender de forma exata. Mas quando entendemos os símbolos, nós conseguimos compreender todas as coisas. Você está aí? E o último ponto, a Bíblia explica a própria Bíblia. Amém? A Bíblia explica ela mesma. Como assim? Qual outro lugar do texto bíblico, qual outro lugar da Bíblia que nós encontramos o sol, a lua e estrelas? Em qual outro lugar da Bíblia que você possa imaginar encontrar juntos no mesmo texto bíblico o sol, a lua e as estrelas? Os passarinhos estão dormindo já, né? Então abra comigo a sua Bíblia lá em Gênesis capítulo 38. Olha lá, existe um texto bíblico que você vai saber nesta noite e você nunca mais vai esquecer. De um mesmo lugar em que nós lemos Gênesis 37. Verso 9. Você está lá? Gênesis 37, 9. Você nunca mais vai saber e nunca mais vai deixar de entender quem é essa mulher. E isso pode mudar todo o seu entendimento acerca de Apocalipse. Amém? Você está lá? Olha lá.
E teve José outro sonho, e contou a seus irmãos e disse: eis que tive ainda outro sonho. E eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a... Olha lá, José tem um sonho dos feixes que se inclinavam para ele, e agora ele está tendo um outro sonho, que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinam para ele. E aí você já conhece essa história, que o sol, você vai ler a sequência, o sol é seu pai Jacó, a lua é a sua mãe, e as 11 estrelas são seus irmãos. Você está aí? Está entendendo? Está pegando? Então, pastor, quem então é esse sol, essa lua e essas 11 estrelas? Na época de Jacó, esse era a totalidade do povo de Deus que estava na terra. Você entendeu? Veja, Abraão faz uma aliança com o Senhor faz uma aliança com Abraão. Daquele momento em diante, desse momento em diante de Abraão, o Senhor começa uma linhagem dos seus filhos sobre essa terra. É do momento de Abraão em diante, em que o Senhor faz uma aliança, e dessa aliança ele começa a criar o seu povo sobre essa terra. De Abraão vem Isaac, de Isaac vem Jacó. Nesse período, Abraão já está morto, Isaac já está morto. Quem que é o povo de Deus na terra? Jacó, sua esposa e seus filhos. Eles são a totalidade do povo de Deus nessa terra. Então, pastor, quem é essa mulher na Bíblia que está relatando em Apocalipse 12? Ela é a completude do povo de Deus sobre a terra. Você está aí? Está entendendo? E por que ela é revestida pelo sol? Porque Cristo é o sol da... Ele é o sol da... Você está entendendo mesmo? Por que ele é o sol da justiça? Lucas capítulo 1, verso 67. Olha lá. Olha o que vai dizer lá. O sol simboliza Cristo. Você está aí? Hã? E Zacarias, seu pai, foi cheio do Espírito Santo e profetizou, dizendo: bendito o Senhor Deus de Israel, porque visitou e remiu o seu povo. Olha lá, bendito o Deus de Israel, porque ele remiu, ele redimiu, ele comprou. Lembra o que é remir? Redenção é um ato de compra. Ele comprou o seu povo. Como que ele comprou? Com a visitação de quem tem o poder para nos comprar. Você está aí? E nos levantou uma salvação poderosa na casa de Davi, seu servo, como falou pela boca dos seus santos profetas desde o princípio do mundo, para nos livrar dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos odeiam, para manifestar misericórdia aos nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que jurou a Abraão, nosso pai, de conceder-nos que, libertados da mão dos nossos inimigos, o serviríamos sem temor, em santidade e justiça perante ele, todos os dias da nossa vida. E tu, ó menino, serás chamado profeta do Altíssimo. Quem é esse aqui? João Batista, amém? Porque hás de ir ante a face do Senhor e preparar os seus caminhos, para dar ao seu povo o conhecimento da salvação, na remissão dos seus, pelas entranhas da misericórdia do nosso Deus, com que o Oriente do Alto nos... Veja, o Oriente do Alto nos visitou. O que é o Oriente? O Oriente vai falar do sol nascente. Sol nascente. Ele vai falar que a palavra original tem algumas traduções que dizem isso. Sol nascente. Outras traduções vão falar até da aurora, que é o sol que nasce de manhã cedo, amém? Então veja, esse Oriente aqui nos visitou, o sol nascente veio e nos visitou. Quem é o sol nascente que nos visitou?
Cristo. Você está aí? Toda a Bíblia é Cristo, amém? Você precisa entender isso. Você está entendendo ou não está entendendo o que eu estou querendo dizer? Hã? O sol nascente visitou as nossas vidas. Quem que é o sol nascente? A resplandecente estrela da manhã que nos visitou. Então por que essa mulher está revestida do sol? Porque o sol da justiça, o sol nascente visitou o seu povo. Essa mulher está revestida do sol, vai falar da completude do seu povo no Novo Testamento. Porque Cristo é o sol da justiça que veio nos redimir e nos comprar no Novo Testamento. Você está aí? E quem é a lua? A lua tem dois significados. Pode ser o povo de Israel, porque a lua ela vai falar da lei. Né? E a lei, ela não tem vida, a lei é seca, a lei veio para condenar. Você está aí? Mas quando a lei reflete a Cristo, quando a lei, ela não é reflete, ela aponta a Cristo, então ela recebe luz. A lua em si não pode iluminar nada, mas ela é iluminada por quem? Pelo sol. O sol é Cristo, a lua só é refletida por causa do... Então veja, todo o Antigo Testamento, o povo judeu sofreu muito para sustentar a lei. Por quê? Porque Cristo tinha que vir. Então houve o sofrimento deles, justamente para poder sustentar a lei, por mais que não cumprissem ela por completo, mas eles tentaram sustentar ela e sempre apontando para Cristo. Nós já mostramos isso para vocês várias vezes aqui, né? Que todo o Antigo Testamento Cristo está lá. Ele só não está revelado como o sol. Amém? E nesse segundo ponto também, a lua, ela nos remete a Cristo, o Cristo encarnado. Por quê? Porque Cristo veio para cumprir a lei. Você está aí? Então ele encarnou para cumprir a lei e nós hoje, veja, ela é revestida do sol e está sobre a lua. Ela é revestida do Cristo glorificado, que é Ele que nos dá vida, e ela está fundamentada no Cristo terreno. No Cristo que veio. Você está aí? Você está entendendo a importância dessa mulher? De quem ela representa? A mulher, então, ela representa a completude de toda a igreja. Conseguiu compreender? Sim ou não? E 12 estrelas. Por que 12? Veja, lá falava 11 estrelas. Mas se pensarmos, Jacó tinha 12 filhos. José era um dos seus filhos. Então formavam 12 também, amém? E 12, todas as vezes que você vê o número 12, principalmente em Apocalipse, e os números, eles têm sentido na Bíblia. Nós já falamos sobre isso também por você, não falamos? O 12, o sentido do número 12 é governo de Deus sobre a terra. Amém? Fala de governo. Governo apostólico, por isso o número 12. Todas as vezes que você vê na Bíblia isso, vai falar desse ponto. Ou seja, essa mulher é governada por Deus. A igreja, por mais que pareça que ela está perdida, por mais que pareça que ela anda por caminhos errantes, por mais que pareça que ela não está andando no caminho certo, ela está sendo governada por Deus. Deus nunca perdeu seu controle. Você está aí? Você está entendendo? Você já vai saber onde é que eu quero chegar com tudo isso. Só que uma coisa que você precisa entender nesse momento também, porque é um entendimento diferente. Veja, quando João está tendo a visão dessa mulher, ele não está na terra, como eu e você estamos vendo. João está no céu. E do céu ele está olhando a terra. Ele está olhando de fatos que estão acontecendo aqui. Por isso que essa mulher é a completude da igreja nesta terra. Você está aí? Amém? Conseguimos entender quem é essa mulher? Conseguiu pegar quem é essa mulher? Não conseguiu entender quem é a mulher? A mulher é a completude do povo de Deus sobre a terra. É a totalidade de todo o povo de Deus, desde o Antigo Testamento até hoje, sobre essa terra.
dentro da totalidade do povo, existe o filho varão. Que nós vamos ler aqui agora. Então veja, toda a igreja vai ser arrebatada, pastor? Segundo Apocalipse capítulo 12. Segundo a ministração de semana passada, nós teremos 2 arrebatamentos. Amém? Porque o Senhor voltará em 2 aspectos. Você está aí? Eu estou completando a ministração da semana passada, para você entender a importância de você buscar ser um vencedor. Verso 2. E estava grávida com dores e gritava com ânsias de dar a... Olha só, essa mulher está grávida e com dores de parto. Veja, o que é essa gravidez e dores de parto? É justamente aquilo que nós precisamos fazer como cristãos. É sermos discípulos de Cristo para gerarmos outros discípulos de Cristo. Você está aí? É isso que muitas vezes a igreja dos dias atuais não quer fazer. Por quê? Porque gerar um discípulo, ser discípulo e gerar discípulos dá dor. E dor de parto, que eu não sei como é que é, nunca passei, mas eu vi a minha esposa sofrer muito. Muito. Então eu imagino que é uma dor terrível, mesmo sobre a vida da mulher. E ele está dizendo que essa mulher, ela está sofrendo com dores. E por que eu digo para você que essas dores é o fato de eu ser discípulo e gerar discípulos? Porque justamente Paulo vai falar isso em Gálatas capítulo 4, verso 19. Você pode abrir lá que nós vamos ler. Ele vai dar esse mesmo assunto em 4,19. Dizendo que estamos sofrendo como dores de parto, para que Cristo seja gerado em vós. Apocalipse 12, 2, Gálatas 4,19. Povo aí do Data Show. Aí. Olha lá, Paulo escrevendo a sua carta à igreja da Galácia. Num dado momento ele diz assim, meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em... Formar Cristo na vida das pessoas é sofrimento. Gera sofrimento, gera dificuldade, gera turbulência, gera situações difíceis. E é isso que um cristão nos dias atuais não quer ter. Por isso que nós não temos visto tão grandiosamente as pessoas cuidando em gerar novas vidas em Cristo. Elas querem cuidar delas mesmas. Só que veja bem, se eu quero ser alguém em Cristo, eu preciso entender que eu tenho que cair na terra, morrer para que outras pessoas possam viver. Você está aí? Ser discípulo de Cristo é ir além de ouvir uma palavra e sair e viver a minha vida. É eu tomar a decisão de que vale a pena, por causa de Cristo, sofrer as consequências deste mundo, para que outra vida possa receber a sua palavra. Você está aí? É dores de parto. Olha, gerar uma pessoa em Cristo, cuidar de uma pessoa, nós que vivemos como células, né? Veja, você está lá na sua célula, e você luta para trazer uma pessoa para a célula. Você convida, você faz o convite, e ela vai. Aí porque ela foi, você... Agora é contigo aí, Rony. Eu fiz o meu papel. Não, é você que precisa gerar na vida dela aquilo que você é em Cristo. É você que precisa começar a cuidar dela. É você que precisa zelar pela vida dela. É você que precisa ajudá-la, porque no início esse mundo ainda vai trazer muitas vontades e desejos para ela, até que ela possa perder os desejos deste mundo. É você que vai fortalecer a vida dela. Você está aí?
Lógico, o seu líder de célula vai contribuir na sua vida, te ajudando e te fortalecendo também. Porque nós andamos muito, você entender, nós andamos debaixo do modelo de Jetro, né? Líderes de 10, líderes de 100, líderes de 1000 e líderes de 10.000. Por quê? Porque ninguém consegue cuidar de todo mundo. Eu não consigo cuidar de toda a igreja já nesse porte que estamos hoje. Em torno de 60, 70 pessoas. Cuidando com as pessoas que estão em célula, nós estamos girando em torno de 90 pessoas hoje. Eu já não consigo dar conta de todo mundo. E o fato de liberar essa palavra sobre a vida dos líderes, e os líderes liberar sobre a vida dos seus discípulos, assim nós vamos poder crescer e crescer com graça e na estatura do Senhor. Você está aí? Por isso a importância de você entender o seu local no propósito. Mas para que você viva isso, você vai sofrer dores. E dores de parto. Você está aí? Isaías 26 também vai falar sobre isso. 26, 17, olha lá. Interessante. Vamos ler esse texto aí. Isaías 26, 17. Isaías 26, 17. Amém? Tem gente folheando ainda. Não. Você está pegando a importância de quem você é em Cristo hoje? De que você não veio somente para a igreja para ficar sentado no banquinho, ouvir a palavra e ir viver a sua vida? Que o Senhor tem muito mais para você. O Senhor te chamou para ser alguém nele. O Senhor te chamou para ser um discípulo dele. Você está pegando? Eu quero dar importância para a sua vida. Porque você é alguém que o Senhor selecionou desde a fundação do mundo. E por até ontem, ou até hoje à tarde, estava andando por caminhos errôneos, não sei. Estava andando por caminhos errantes, assim como Paulo, que estava matando o crente. Mas no dado momento em que o Senhor entrou em sua vida mudou por completo. E ele tomou uma decisão definitiva. E é essa decisão que eu quero mostrar para você nessa noite. Da importância de você tomar essa decisão. De crer e crescer em Cristo todos os dias da sua vida. Que o Senhor tem muito mais para você. Há um reino que o Senhor liberou sobre a sua vida. Você está lá em 26, 17? Como a mulher grávida, quando está próxima à sua hora tem dores de parto, e dá gritos nas suas dores, assim fomos nós, diante de ti, ó Senhor. Bem concebemos nós, e tivemos dores de parto, porém demos à luz o vento, o livramento nos trouxemos à terra. E não caíram os moradores do mundo, os teus mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão. Despertai e exultai, os que habitam no pó, porque o teu orvalho será como o orvalho de ervas, e a terra lançará de si os seus mortos. Olha lá, como a mulher grávida está próxima na sua hora das dores de parto, e dá grito nas suas dores, assim fomos nós, o teu povo, diante de ti, Senhor. Nós temos sofrido, e olha que esse povo de Israel sofreu, amém? Esse povo sofreu e sofreu muito, né? Muito mesmo. Mas em nenhum momento eles se perderam no Senhor. O Senhor teve propósito com a vida deles. E foi até o fim. Você está aí? Está entendendo? Amém? Então veja, verso 2. E estava grávida com dores de parto. E gritava com ânsia de dor. Verso 3. E viu-se como outro sinal no céu. E eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7... Quem estava aí ontem? Quem é esse dragão? O diabo, que também é o anticristo, porque eles vão ser a mesma pessoa e vão ser um só. Capítulo 13 vai falar do anticristo, mas eles vão se tornar um só, amém? Mas aqui, segundo o verso 9, esse dragão vermelho é o diabo, a antiga serpente. Você está aí? E aí, não vou entrar nos detalhes teológicos e escatológicos de 7 cabeças
e o 10 chifres. Nós falamos sobre isso ontem. Verso 4. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que dando ela à luz lhe tragasse o... Presta atenção. Essa mulher está grávida, com dores de parto, e vai dar à luz um filho. Veja que o diabo para diante dela, o dragão para diante dela, e ele não está preocupado com ela. Você percebeu isso? Ele está preocupado com quem? Com o filho que vai nascer dela. Você está aí? Por quê? Porque existe uma palavra de que o filho da mulher vai acabar com a vida dele. Gênesis capítulo 3, verso 15, você lembra disso? Abre lá. Nós precisamos te mostrar. E porém inimizade entre ti e a mulher. Entre ti quem? A serpente. Amém? Entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhes ferirá o... Olha ali, a palavra que ele recebeu lá no Jardim do Éden foi de que a semente da mulher ia acabar com a vida dele. Não a mulher. Então, quando ele chega diante da mulher, ele não está querendo destruir a mulher, mas ele quer destruir a semente que está dentro da mulher. Você está aí? Hã? Veja, é isso que a gente precisa entender nos dias atuais. O Senhor me chamou para reinar. O Senhor me escolheu, me separou para ser um vencedor. E os vencedores é que irão governar com Cristo. Então, o diabo sabe quem são os vencedores? Não. Só que presta atenção, por que ele tem agido no meio da igreja para que a igreja hoje vivesse uma mornidão, para que a igreja não vivesse o seu propósito, para que os discípulos que estão dentro da igreja, para que os membros que estão dentro da igreja vivam as suas próprias vidas, não paguem mais um preço por amor ao próximo, não morra para si mesmo para que outras vidas sejam geradas, porque ele sabe que se os discípulos dentro da igreja fizerem isso, eles serão vencedores. Só que se o diabo mexer com a minha vida, me deixar preocupado com os afazeres deste mundo, me deixar preocupado com as coisas deste mundo, me deixar preocupado com tudo que eu tenho para fazer, e eu não me preocupar com as coisas do Senhor, ele teve vitória em minha vida. Você está aí? O diabo não pode te mandar para o inferno, meu irmão. O inferno é de todo aquele que não crê em Cristo. Você crê em Cristo? O diabo não tem poder sobre a sua vida para te mandar para o inferno. Mas ele desejou o reino porque ele achou que era dele. Ele achou que aquele trono que estava lá na sala dos tronos, enquanto Cristo não tinha sido revelado, era dele. E ele elevou o seu coração, e ele disse o que em Isaías 14? Eu subirei aos altos céus, e lá em cima eu exaltarei o meu trono sobre as estrelas desta terra. Só que aquilo que ele achou que era dele e ele quis alcançar, Deus deu para Cristo, porque aquele trono era de... E Cristo deu o trono para quem? Os vencedores. Ao que vencer, dar-lhe-ei que se assente no meu trono, Apocalipse capítulo 2, porque eu venci e sentei no trono do meu... Você está aí? Então veja, ele está procurando a semente, ele não está procurando a mulher. Ele está procurando a semente. E como que ele procura nos dias atuais? Fazendo com que você venha para a igreja e não tome uma posição, não tome uma decisão de ser alguém participante e ativo na obra do Senhor. Que você olhe para você mesmo e você diga assim, eu não sou nada.
eu não sou ninguém, eu não conheço nada de Bíblia, eu não conheço nada dessas coisas do Senhor, eu só quero vir aqui, pastor, ouvir a palavra e ir embora para a minha vida, para o Senhor me abençoar. O Senhor já te abençoou com toda a sorte de bênção nas regiões celestiais. Você já é um abençoado em Cristo, não tem mais nada do que o Senhor possa liberar sobre a sua vida que Ele já não liberou. Agora você precisa tomar uma decisão, de que se vale a pena sofrer sobre as coisas deste mundo, para que outras pessoas venham ouvir de Cristo através de você. Como assim? Através do que você tem sido em Cristo. Não é a sua teologia, não é você saber mais, não é você saber menos, não é o seu saber, é aquilo que Cristo é em você. Você precisa refletir em outras pessoas também. Você está entendendo? É mais simples do que você pensa. Só que todo o tempo que eu escuto das pessoas são literalmente desculpas infundadas. Ah, pastor, eu não sei nada, eu não sei disso, eu não sei daquilo. Pois é, você não sabe, eu estou aqui para te ensinar, porque o Senhor me levantou como profeta, o Senhor me levantou como mestre, para ensinar o seu povo a viver os seus caminhos. Vem para a escola de maturidade, vem para a escola Ruiz, vem para as celebrações. Todo o tempo nós temos esmiuçado a palavra, para que você não somente conheça ela, mas para que você viva ela. Você está aí? Veja a importância do que você é em Cristo. Você não é alguém que é menor do que a pessoa que está no seu lado. Você é alguém que o Senhor separou, escolheu, selecionou desde o ventre da sua mãe. Está pegando? E eu não sei se você sabia, mas o diabo não está preocupado com a igreja. O diabo está preocupado com a semente que está dentro da igreja. E é por isso que ele tem feito a igreja viver numa mornidão. Somente os cultos, somente os louvores, e nada acontece, e nenhum milagre acontece. E aí a igreja se acostuma a viver numa mornidão, não vê nada do Senhor. Mas em nosso meio isso não acontece. Você quer um exemplo? Lembra semana passada que nós oramos pela vida do Lucas? Nós oramos, você lembra disso? Final do culto nós oramos pela vida do nosso irmão que está lá em Porto Alegre, fazendo um tratamento. Deixa eu dizer para você, domingo à noite ele não conseguia falar, ele estava na UTI e não conseguia falar, não é Covid, ele tem câncer e está fazendo um tratamento experimental para a cura do câncer. E o corpo no início estava rejeitando todo o tratamento e ele estava piorando. Domingo nós liberamos a palavra de poder, a palavra profética, a palavra do Senhor Jesus daqui. No segunda-feira de manhã da UTI, ele ligou para o irmão dele e disse: oi, sou eu. No domingo ele estava quase morto. Na segunda de manhã, ele já estava falando no telefone. E nós começamos um propósito de oração, nós entramos no nosso relógio de oração lá no nosso aplicativo, amém? Se você não baixou o aplicativo, baixa lá. Nós vamos usar muito aquele aplicativo lá para fazer oração da igreja. Às vezes não vim para cá, nós vamos orar em casa, mas todo mundo orando juntos por um mesmo propósito. E começamos a orar na segunda-feira, das 10 às 11 da noite, lá no nosso relógio de oração. E fomos até quinta-feira. Foi na terça ou quarta-feira, ele saiu da UTI e foi para o quarto. Hoje está uma foto lá, ele sentado com a esposa dele, conversando com as filhas por WhatsApp. Já rindo, conversando. De um cara que os médicos disseram para orar porque eles não sabiam o que fazer. Mas nós andamos com o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. A última palavra é dele. Ele recebeu uma palavra profética desses profetas de hoje em dia aí, de que ele iria morrer. Que o Senhor disse que já tinha falado com ela, com essa profeta, que ele iria morrer. E eu disse que eu não aceito, porque esse profeta não é o mesmo profeta da Bíblia. Porque a Bíblia disse que enquanto há vida há esperança. Enquanto há esperança há perseverança. E que o Senhor é aquele que nos dá vida e vida em abundância. E nós começamos a declarar a palavra que é viva e tem poder. Não é eu, não é você, mas essa palavra tem poder. Mas é isso que o diabo não quer que vivamos. O diabo quer que andamos na mornidão. Por quê? Porque daí não cumprimos o propósito dele, do Senhor, que ele fez por nós, sobre essa terra. Porque há um propósito de Deus sobre a sua vida. Você está aí? Efésios capítulo 2, verso 10 vai dizer o quê? Que ele não vai preparar. Ele já preparou obras para que você ande nelas.
Há obras para você andar, há vidas para você alcançar, há vidas para você cuidar, há vidas para você zelar. Você está aí? Está entendendo? Olha lá, verso 5. E deu à luz um filho homem. Olha ali, essa mulher deu à luz um filho homem, que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu. Olha ali, essa mulher que está grávida, ela vai dar à luz. E ela vai dar à luz o quê? Um homem que vai reger todas as nações com vara de... Quem que é esse homem que vai reger todas as nações com vara de ferro? Apocalipse, capítulo 2, verso 26. Lembrando, a Bíblia explica a... Então abra lá, Apocalipse, capítulo 2, verso 26. Você está lá? Ao que vencer, ao vencedor, e guardar, cumprir até o fim as minhas obras que eu preparei para cada um, eu lhe darei poder sobre as... Quem que vai dar o poder? O Senhor. E com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vaso de oleiro, como também eu recebi de meu. Quem que é esse filho homem? Os vencedores. Você está aí? Hã? Veja, e quando os vencedores nascerem, ou seja, quando eles se revelarem no meio da igreja, eles serão raptados da terra. Primeiro aspecto da vinda do Senhor. Ele vai levar somente os vencedores. E a igreja, pastor, e o restante do povo de Deus, pastor, vai ficar. Vai quando? Vai lá no final. Lá no final dos 7 anos. Você está aí? Está entendendo? Por quê? Olha o que o verso 6 vai dizer. E a mulher fugiu para o deserto, onde tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260, presta atenção, 1260 dias, dividido por 30, porque vamos falar que aqui está falando dos judeus, amém? E o calendário dos judeus é todos os meses divididos em 30 dias, não é igual ao nosso. Então, 1260 dividido por 30 nos dá um total de 42 meses. 42 meses dividindo por 12 nos dá um total de 3 anos e meio. Lembram da grande tribulação? 7 anos dividido em 2 fases de 3 anos e meio. A igreja vai passar pela tribulação. A igreja, os vencedores não. Os vencedores são raptados. E a igreja? A igreja fica aí para passar pela grande tribulação. E no final dos 7 anos, então, Cristo vem com os vencedores sobre as nuvens e toda a igreja se encontra com ele nos... Você está entendendo? Aí nós temos a palavra de Tessalonicenses. Ao toque da última trombeta. O toque da última trombeta, se você ouvir, é porque você está aqui, não foi vencedor. Porque os vencedores sobem antes das trombetas tocarem. Lembram? Tem 7 selos. Dentro do 7º selo tem 7 trombetas. Dentro da 7ª trombeta tem as 7 taças da ira de Deus. Que vai acontecer na grande tribulação. Nós vamos estudar isso com o tempo na escola Ruiz. Mas veja a importância de ser um vencedor. Pastor, será que eu vou ser o vencedor? O Senhor chamou a todos para serem vencedores. Sabe por quê? Deixa eu te explicar algo que você nunca ouviu na sua vida. E abra o seu coração para ouvir o que eu vou dizer para você. O livro da vida não está ligado à salvação. O livro da vida está ligado ao reino. Você está aí? Pastor, mas todo mundo que vai ser salvo está no livro da vida.
A questão é que nós não podemos escrever o nome de ninguém no livro da vida e nem tirar o nome de alguém do livro da vida. Não há esse poder em nós. Por isso que você, não sei se você percebeu, mas nós não temos esse ato aqui no nosso meio. Aquele que quer aceitar Jesus vem aqui na frente e nós vamos orar e vamos escrever o seu nome no livro da vida. Nós não temos esse poder nenhum. Você quer ver o que eu estou te dizendo? Abra comigo Apocalipse 17 que eu te mostro. Não vou entrar no detalhe escatológico, mas só para você ver o livro da vida escrito ali. Apocalipse 17, verso 8. Você está lá? A besta que viste, olha como é que o povo antes ficou meio zonzo, né? Olha ali, a besta que viste foi e já não é. E há de subir do abismo, e irá à perdição. E os que habitam na terra, olha ali, quem é que habita na terra? Aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do... O livro da vida está escrito desde quando? Nós podemos escrever o nome de alguém lá? Está pegando? Sabe qual é a questão? Pastor, e como é que eu sei que o meu nome está escrito lá? Porque você foi achado nele. E se você foi achado nele, ele só foi atrás, e ele só vai atrás daqueles que estão com seus nomes no livro da vida. Você está pegando? Lembra dos dois aspectos da vida cristã? Ele me escolheu. E sabe por que ele me escolheu? Porque o meu nome está lá. Pastor, que orgulho é esse? Não é orgulho nenhum, irmão. É alegria. Porque eu, por mim mesmo, não tinha poder nenhum na minha vida. Eu não tinha poder para me salvar. Não tenho coisas boas para oferecer para o Senhor. Não tenho nada de bom para oferecer para Ele. Ele simplesmente olhou para mim e disse, tu é meu, eu te escolho. Eu digo, aleluia, glória a Deus, vou te servir. Só isso. Simples. Você está aí? Hã? Então, essa é a alegria de nós sermos chamados e escolhidos para viver o melhor de Deus sobre essa terra, para andar e comer do melhor de Deus nessa terra, ir e fazer discípulos de todas as nações. O Senhor te chamou para ser um vencedor, o Senhor te escolheu, te separou, te selecionou. A questão é, você hoje está tomando a decisão de andar como vencedor?